O presidente Adson Batista fala que hoje os três clubes de Goiânia são, financeiramente falando, equipes de Série B do Brasileirão, causa, digamos, uma certa polêmica com o torcedor, e no vídeo de hoje eu quero dar minha opinião em relação a essa história. De fato, qual é a diferença, se a gente pegar em termos de financeiros, né, folha salarial, capacidade também de colocar a grana no futebol em relação a esses clubes médios que já se transformaram em SAF, a comparação também com o Goiás, a diferença do futebol de hoje para os anos 90 e algo que alguns dirigentes aqui de Goiás às vezes tentam mascarar a própria incompetência. É óbvio que o Goiás está numa situação como está hoje, muito por causa de uma má administração, tá? Não é só a economia que mudou, a chegada de SAF, não. Obviamente é um recorte, né, com vários pedaços de pizza para a gente tentar explicar essa história, mas sim, o Adson está correto na sua análise e a necessidade dos clubes da capital, tá? E eu incluo também no interior, talvez o Anápolis e a Aparecidense, na busca, né, por esse parceiro tão sonhado que é a SAF. E os cuidados também que precisa ter em relação a isso. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações e conferir também a Atitude Multimarcas com o gordinho mais gente boa do Brasil. Lá você fecha negócio e ainda ganha uma camisa do Goiás na hora. É só falar que veio através aqui do YouTube do Goiás News que você ganha uma camisa do Verdão no exato momento. Tanto para compra quanto também para a venda do seu veículo usado. Veículos seminovos é com a Atitude Multimarcas e uma entrada facilitada, parcelas que cabem no seu bolso, as duas, tá? Entradas a partir de R$500, parcelas você encontra a partir de R$500 também, e várias marcas, modelos, desde os carros mais básicos até mesmo carros importados, caminhonetes e muito mais você encontra na Atitude Multimarcas, localizada na Avenida Rio Verde, nosso parceiro de longa data aqui do YouTube do Goiás News, o gordinho mais gente boa do Brasil, o Brunão, inclusive, que assiste aqui o canal. Um abraço para ele. Todas as informações da Atitude você encontra aqui embaixo no primeiro comentário fixado, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa entrevista polêmica do Adson Batista no último final de semana, falando, né, sobre a dificuldade financeira não só do Atlético, mas também dos outros clubes que voltaram da Série A e para a Série A, né, vindos da Série B nessa temporada, e fazendo uma análise também em relação ao momento do futebol goiano. Eu concordo em grande parte daquilo que o Adson diz, eu só penso que eu sou uma pessoa que não tenta fazer duas coisas, nem mascarar a realidade. Então assim, eu gosto de ser o mais sincero possível. Se algo que de fato não é verdadeiro está claro para todo mundo, uma dificuldade financeira ela é gigantesca, ok, isso não pode ser tirado. Só que eu também não gosto de utilizar somente desse argumento para justificar um trabalho mal feito. Por que que eu digo isso? Porque se a gente adotar esse discurso de que tudo aqui é mais difícil, né, igual o Vila Nova adora fazer, daqui a pouco o Goiás, o Atlético são clubes que já conhecem o caminho das pedras na Série B. Hoje o Goiás, por incompetência própria, por má gestão, ele na Série B ainda é um dos clubes que tem o maior investimento e está capengando no meio de tabela. No ano passado o Atlético também é um dos clubes com maior orçamento e uma Série B até mais fácil, aliás, bem mais fácil do que nessa temporada. Na metade do turno também estava olhando mais para a parte de baixo do que para o G4. Então assim, eu não sou a favor, óbvio que a realidade é diferente para a Série A, com toda certeza, mas não é a única justificativa para o Goiás ficar parado no tempo, para o Atlético. O Adson Batista comentou exatamente o seguinte, e aí eu vou chegar no ponto aqui do vídeo, abre aspas: como o futebol brasileiro mudou radicalmente de um ano para o outro. Se um clube como o Atlético não tiver uns 5 jogadores de uns 500 mil por mês e uns 3 de 600, esquece. Os 3 times de Goiânia hoje são clubes de Série B, financeiramente falando, isso é uma realidade. Da forma que está, vão subir e cair, as SAFs inflacionaram o futebol, fecha aspas. Isso é muito verdade, tá? Se por um lado a SAF ela tem essa capacidade de chegar e contratar jogadores que antes eram impossíveis, igual por exemplo, hoje o Goiás não tem uma condição financeira de ir num Nacional do Uruguai e pagar 20 milhões de reais para um jogador de destaque de lá, né, com 23, 24 anos. Até poderia fazer isso, né, mas não estaria dentro daquele planejamento saudável do clube, e eu sou um cara que sempre prezo por isso, tá? Eu não quero ver o Goiás, o Atlético, o Vila trazendo um jogador caríssimo que não dê conta de pagar. Isso eu não sou a favor. Por quê? Porque olhando no longo prazo, você sempre vai cair do cavalo. Uma coisa é fazer investimentos
adequados com a sua realidade atual, né? O Goiás não soube fazer isso. Fez um time muito barato na Série B, subiu, chegou na Série A, fez outro time barato, pagou as contas no ano que era para gastar, que era em 2023, não teve a coragem. Então eu penso o seguinte, os clubes aqui de Goiânia também, eles têm essas duas histórias, a dificuldade financeira, mas na hora que chega no equilíbrio, eles não têm a coragem de dar um passo seguinte, tá? Essa é a minha opinião, o Goiás teve a chance de dar esse passo, não teve essa ousadia e parou no tempo há pelo menos 15 anos. E hoje colhe, né, os resultados disso dentro de campo. Eu já falei aqui no canal também que assim, para você se tornar uma exceção dos clubes médios do Brasil, né, para ser igual é o Atlético Paranaense, que eu acho que é o principal exemplo de clube de futebol aqui na América do Sul, tá? Porque você sair da situação que veio o Atlético para o clube que ele é hoje, mas não é o maior campeão. Não, mas se você pegar a dificuldade que teve o Atlético, eu acho que é um trabalho de se valorizar muito mais do que os mega endinheirados, tá? E não que tenha problema em você ter dinheiro, apenas uma visão que eu penso que a dificuldade do Atlético, ela assim, foi muito admirável e é um clube já com a sua história consolidada, né? Você tem que fazer tudo certo, tá? Tudo certo, errar o mínimo possível em termos de montagem de elenco, algo que os clubes de Goiânia não fazem, né? O Goiás, o Atlético principalmente. Quem mais? A parte financeira tem que estar em dia. Eu vejo que os clubes daqui são sim até que responsáveis. O Vila até que ficou responsável, né, nesta última gestão com o Hugo Jorge Bravo. E na parte esportiva você precisa colher alguns resultados. Resultados estes que o Goiás bateu na trave, o Atlético também. Só que assim, para você construir isso no longo prazo e não esporadicamente, igual o Goiás chegou, né, teve aquele período sim, do final dos anos 80 até 2007, 8, 9, 10, ok, acho que dá pra gente colocar tudo no mesmo balaio. Mas, por exemplo, a final da Copa do Brasil do Goiás foi em 1990 e depois ele só volta a aparecer numa outra final em 2010, né? Ele fez uma boa campanha no Brasileirão, tudo bem, em 94, chega na semifinal, mas depois, em 96, melhor dizendo, né? E depois ele só volta a ficar entre os 4 primeiros em 2005. Então, para não ficar esse hiato muito grande, você precisa ter sim a parte financeira muito bem consolidada e a coragem também de contratar bons jogadores. Eu vejo que isso, quando o Goiás teve a chance, ele não teve, e até mesmo hoje, né? Você vê clubes com orçamento menores, volto a dizer, não é questão de endividar o clube. No ano passado, o Goiás poderia tranquilamente ter gastado pelo menos 10, 15, 30 milhões de reais a mais daquilo que estava orçado. Então eu vejo que há sim esse ressentimento e utiliza-se muito desse argumento, como se Goiás fosse o pior estado do Brasil. E não é, tá? Tanto em termos de qualidade de futebol, tanto em termos financeiros, não é. Tá? O Goiás não é o 24º estado em termos de capacidade de futebol aqui no Brasil. Com toda certeza, assim como antes da SAF não tinha como o Goiás disputar pau a pau com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians nos seus auges, também hoje não seria diferente. Esses clubes têm um poder financeiro maior, estão em cidades com um PIB maior também, completamente compreensível. A questão é, com esta forma de gestão, né, essa forma associativa, isso para mim é um câncer no futebol brasileiro, tá? Eu, se pudesse, todos os clubes nem que sejam uma SAF meia bomba, mas não dá, tá? Acho que isso aí é o limite, essa forma de associação, uma dívida que é passada de um presidente para outro, o cara que deixou para trás não recebe punição alguma, isso para mim parece que a gente parou nos anos 60 aqui no Brasil. Se o Goiás, o Atlético, o Vila, eles não tiverem essa cautela, igual, por exemplo, hoje o Goiás está atrás do Novo Horizontino e do Mirassol. Cada vez mais esses clubes, né, menores, né, com investimentos razoáveis, não dá para dizer que o Novo Horizontino investe o dobro do Goiás, só que a pressão é menor, a organização também é maior. Então, assim, eles começam a perder espaço. Assim como clubes igual o Cuiabá e o Red Bull Bragantino chegaram na Série A, o Vila Nova tem mais camisa, por exemplo, eu tinha, do que esses clubes há 10 anos atrás, por exemplo. O Vila já não chegou. Outros clubes também, como o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Até mesmo o próprio Bahia, que ganhou 2 Brasileirões, mas se você pegar em 2010, por exemplo, o Goiás era um clube com mais peso, vamos colocar assim, recente, do que o Bahia em Série A, Copa do Brasil e Libertadores. E olha onde está hoje. Então eu vejo sim que é necessário, não é a única explicação, não. O Goiás ele está no calvário de hoje porque escolheu isso dia após dia nas suas decisões. O Goiás era para ser um clube no mínimo igual ao Atlético Paranaense hoje, em termos de organização, de estádio, de estrutura, até porque são 2 cidades semelhantes e até 2 clubes que criaram, né, um caminho da forma de gestão semelhantes. Mas o Goiás
teve uma cautela que no meu entendimento não era necessária. Tudo bem, a gente não virou um São Caetano, não virou uma Portuguesa, mas eu esperava mais. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto também. E essa necessidade, né, de olhar. Um ponto também sobre esta parte da chegada, né, de uma SAF, ela é sim muito importante para a capitalização inicial de dinheiro. Por quê? Igual o Goiás estava aí estimado, né, em R$1 bilhão para chegar a um grupo austríaco. Tem que saber exatamente quanto desse dinheiro seria destinado ao futebol. Para mim, hoje, se chegar uma SAF, por exemplo, de R$1 bilhão para investir só no futebol em 10 anos, não muda muita coisa, tá? Com toda certeza, dá para chegar um jogador melhor aqui, uma gracinha aqui, outra ali, só que a diferença não é tão grande assim, porque, por exemplo, nessa temporada o Goiás tem de orçamento 70 bilhões. Então, assim, se a gente aumentar 50 milhões, será que é um elenco muito melhor do que o do Goiás hoje? Não é, tá? Sendo bem sincero, não é. Então, assim, se não chegar de cara algo na casa de 200, 300 milhões só para o elenco, mais uma folha salarial de 7, 8 milhões de reais, não muda muita coisa. Então, assim, os valores hoje no futebol brasileiro são altos, tá? Muito altos, mas eu não sou a favor dessa questão de ter teto, porque aí você começa a puxar a corda, né, dos que estão lá em cima. O que eu sou a favor é tentar equilibrar um pouco mais a parte da distribuição da receita da liga, né, do direito de transmissão, algo que faz na Inglaterra, na Espanha. Com certeza, todas as divisões, qualquer campeonato no mundo, os clubes que subiram recentemente vão ter uma dificuldade. Isso é do esporte, isso também é, digamos, da meritocracia, né? Porque o clube que está mais tempo recebe sim, já conhece a competição, já vai, né, juntando uma grana também. Então faz parte, mas aqui no Brasil a diferença é muito grande. Sobre a SAF e os valores de folha salarial. Eu vi um portal aqui do Grêmio colocando algumas informações, tá? Não sei se são verídicas, mas foi o único site que eu vi exatamente sobre esse assunto. O Atlético com uma folha de 3 milhões de reais nessa temporada, o Criciúma com 4, o Juventude 2 milhões e 200, eu achei muito baixa essa folha do Juventude, o Cuiabá com 5 milhões, o Fortaleza 7 e o Bahia 7,5. O Red Bull Bragantino também nessa faixa de 6 milhões e meio de reais. Eu não vou pegar São Paulo, Atlético, Cruzeiro, Flamengo aqui para comparar exatamente com esses clubes, né, que eu vejo que é onde o Goiás pode se inserir neste primeiro momento aqui de volta ao futebol brasileiro. É uma diferença grande. Pode não parecer, mas a diferença do Atlético, por exemplo, para o Bahia já é de 1,5 quase. Isso é muito dinheiro, tá? É a mesma coisa de você dobrar a possibilidade de você investir em todas as posições do seu time com jogadores com o dobro do preço. Isso faz uma diferença, um técnico, enfim. Obviamente não é, né? A chegada da SAF não está atrelada só a um investimento no futebol, mas é algo mais visível dentro de campo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto? Não é algo fácil de se falar. Eu gosto do Adson porque ele é sincero, precisa se mudar, tá? Eu gosto desse discurso dele de ser franco, né, com aquilo que está sendo dito. Até vi a entrevista do Edmir falando sobre... tipo assim, o presidente então do Atlético que está hoje na zona de rebaixamento quer dizer que ele é péssimo? Ou do Vitória? Não, né? Acho que cada um tem as suas dificuldades. Não é fácil você chegar em uma Série A e ter que competir contra o Z4 com clubes que tem uma folha salarial 5 vezes maior que a sua, né? Igual nessa temporada estando ali próximo um Grêmio, um Fluminense, clubes que gastam aí na faixa, o Fluminense 10 milhões de reais de folha, o Grêmio 14 milhões, tá? Isso não é pouco dinheiro. O Internacional com 17 milhões, 4 pontos do Z4. Óbvio, não, né? O mundo não é a coisa mais justa do mundo e assim, é assim que a gente nasceu também, tá? Então eu não sou a favor nem de tapar o sol com a peneira, vamos encarar dessa forma mesmo, sempre fui assim, não. Acho que tem que buscar sim uma SAF, um investimento, a organização, olhar para o próprio umbigo também, tá? Não aceitar esse discurso, a gente é coitadinho, não, tá? Acho que se você entrar nessa, o primeiro a se lascar é justamente o nosso clube, então isso para mim não entra, só que, sabe, é tentar equalizar as duas coisas, não é tão simples, concordo com a fala do Adson, a necessidade de SAF, mas não é chegar qualquer parceiro também. Já gravei um vídeo, né, falando sobre isso, eu vou deixar para vocês aqui, senão esse vídeo vai ficar com 30 minutos, beleza? Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, conferir o nosso canal de cortes e o link da Atitude Multimarcas para você sair de carro novo e ganhar uma camisa do Goiás. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!